Muito boa noite, caro telespectador. Opinião no feminino no ar, hoje com Artemisa Franco, a quem desde já cumprimento. Muito boa noite, Artemisa. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Muito obrigada. Boa noite aos colegas. Contamos também com a participação da Anzira de Deus, ativista social. Muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite e boa noite também às painelistas. Obrigada. Contamos também com a participação de Esta Segauk, comentadora. Muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Mucifa. Obrigada. Cumprimento também as minhas colegas aqui do painel. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos discutir os temas que marcam a atualidade nacional. Vamos começar pelo Dia do Professor, os desafios da melhoria das condições do professor. Vamos olhar para os desafios do reassentamento dos comerciantes à luz da guerra entre os comerciantes do mercado Huancacana aqui na cidade de Maputo e a edilidade local. E vamos também discutir o projeto de transporte para Maputo, esta iniciativa do Ministério dos Transportes e Comunicações e a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, que consiste na importação de autocarros e de automotoras para minorar o dilema de transporte público na cidade de Maputo. Esta, o Segauk, começo mesmo por si. Hoje é dia do professor e claramente se estamos aqui foi graças a professores. E o futuro do país amanhã depende dos professores que nós temos hoje. Há vários desafios que se levantam em relação aos professores. Há um debate na nossa sociedade sobre a qualidade do ensino. Dos desafios que se levantam em relação aos professores é a questão das condições de trabalho, a questão da especialização, a questão da falta de pagamento de horas extras. Temos ouvido um pouco por todo lado. Os professores não são suficientes no nosso país. Quais acha que devem ser, do ponto de vista de intervenção pública, as soluções para que se possa melhorar as condições do professor e, por conseguinte, também melhorar a qualidade do ensino que nós temos hoje? Minha intervenção vai começar mesmo a felicitar os professores. Quero eu acreditar que todos nós aqui somos o que somos hoje porque tivemos professores que, para além da nossa família, constituíam-se naqueles que cuidaram de nós, que nos ensinaram a saber ser e estar e deram-nos, acima de tudo, a educação formal. Então, que eles tenham um excelente dia e que, de hoje em diante, tudo aquilo que seja a celebração do 12 de outubro seja mesmo de festa e não de reflexão ou de lamentação. Em termos de desafios, eu chamaria primeiro aquilo que é a história, não é? Por que nós temos a situação dos professores como está. Em algum momento nós tivemos aqui um país, tivemos que herdar um país com as suas condições e infelizmente não tínhamos quadros e a educação era a área principal, portanto a saúde e a educação. O que foi feito na altura foi chamar, portanto apelar para que aqueles que sentiam que têm uma veia pudessem contribuir, mas também há muitos que foram obrigados, portanto, a aderir à área da educação. A tal geração 8 de março. 8 de março, exatamente. Há alguns que tenham efetivamente vocação, outros nem por isso, não é? E daí as coisas foram crescendo, eles seguraram o país, fizeram o que puderam e que devo aqui reconhecer que deram o seu máximo. Mas temos um país a crescer, a educação é o que é. Temos hoje uma rede escolar que vai aumentando a cada dia, porque a população também assim obriga. A pressão é maior. O que é que fazemos? Continuamos a recrutar, continuamos a permitir que a ESITA, a estudante universitária, precisa de se sustentar porque saiu da beira onde tem a sua família para Maputo, está na universidade, então vai dando aulas. Vão proliferando aqueles professores turbos, vão proliferando aqueles que precisam de subsistência e para isso não roubam, não matam, vão dando aulas com todos os déficits em termos de pedagogia, não é? E infelizmente temos que reconhecer, estes professores são a maioria, porque não há condições. Eu ainda ouvi a intervenção da Ministra da Educação a reconhecer que a questão das horas extras ainda vai continuar, porque não há condições de contratar mais profissionais, mais professores. Então, os poucos que estão lá têm que ser turbos. Portanto, eu penso que o principal desafio aqui, e o atual reitor da UP fez isso quando era ministro, foi chamar os vários intervenientes para pensar em educação, desde
professores, antigos ministros, estudantes, portanto, todos aqueles que participam da vida do setor da educação deram a sua opinião. Portanto, o diagnóstico está lá. Penso que neste momento o importante é pôr mãos à obra. E é preciso atacar, porque o problema tende a alastrar-se. Estamos a formar em quantidade, mas a qualidade sempre deixa a desejar. Cada vez que há uma graduação de uma universidade, o estado de desempenho fica cheio. Exato. De graduados. Portanto, é muita gente que é lançada para o mercado, mas em termos de qualidade, até mesmo para os empregadores, porque eles demandam qualidade, sabem o que querem. Portanto, temos 800 pessoas a saírem, das quais, se calhar, 2, 3 conseguem convencer. Em alguns casos até chegam a 1000, mas quando diz que é preciso atacar aquilo que já foi pensado, quais são, no seu ponto de vista, 2, 3 pontos centrais que acha que tem que ser atacados? Especialização. Portanto, não basta ser, vamos lá, estudante do ensino superior para chamarmos de professor. Não. É preciso alguma formação, é preciso alguma pedagogia, é preciso... A UP, houve tempos quando era universidade, era Instituto Superior Pedagógico, formava professores e tínhamos certeza de que saiam lá profissionais com vocação para dar aulas, para estar numa sala de aulas e poder transmitir ciência e fazer o acompanhamento. Outra questão também é que, pese embora o crescimento da nossa rede, portanto, escolar, as turmas são enormes. É muito complicado fazer o acompanhamento de crianças da primeira classe, 90 crianças na primeira classe, porque estas pessoas, muitas delas vêm de casa diretamente para a primeira classe, não passaram pela escola, usam a língua, portanto, suas línguas maternas. Portanto, vão iniciar um processo em que têm que passar a fazer o ensino-aprendizagem na língua portuguesa. É uma mudança muito drástica e provavelmente temos ali situações de pessoas, de crianças que só têm um contacto com o ensino formal durante o período letivo. Em casa é outra coisa. Comunicam-se nas suas línguas maternas quando têm que fazer os testes na escola na língua portuguesa. Portanto, há ali um processo que nós temos que também ver como é que nós queremos atacar isto. Porque se continuarmos a insistir que todo mundo tem direito à educação, mas depois não podemos acompanhar, temos as passagens administrativas, as pessoas chegam até a 7ª classe, mal sabem escrever, mal sabem interpretar um texto, portanto, não vai ser possível. Eu penso que neste momento temos que atacar estas 2 questões que são principais para podermos remunerar de forma condigna quem realmente vai ficar neste desafio de educar. Zira de Deus, qual é a sua opinião? Segaúca aponta que a especialização, superlotação das salas de aula, como os 2 aspectos têm que ser atacados. E isto resvala nas opções orçamentais e econômicas que é preciso o Estado tomar. Tudo isto custa dinheiro, pagar bem os professores, criar as condições devidas aos professores, reduzir as salas de aula. Se há salas de aulas com 90 alunos, para reduzir para metade, significa, no fundo, criar mais uma sala. Qual é o seu ponto de vista e como é que se pode definir prioridades para se atacar a agenda da educação, em particular a do professor, que hoje está em causa na nossa discussão? Obrigada mais uma vez, Mucipo, e também parabenizar a todos e todas as professoras por este Dia Nacional do Professor e da Professora e das professoras, e em especial uma professora particularmente que me educou bastante, a professora Elisa Razão, que continua sendo uma grande educadora e tem conduzido muitos meninos para além fronteiras para realizarem os seus sonhos, não é? Que este é o papel dos professores, não é? Estimular os alunos a almejarem o melhor para si e o melhor para a sociedade. Olhando particularmente para a questão que coloca, dizer que é uma situação complexa, é difícil. Eu já, quando era mais jovem, estudava em turmas também similares a esta, e estamos a falar de cerca de mais de 25 anos atrás que isso aconteceu, e hoje continuamos a vivenciar as mesmas situações. Aqui, acima de tudo, está o problema que temos tido sempre, que é, de facto, qual é o modelo de educação que nós queremos para Moçambique, como é que nós pensamos a formação dos professores e dos alunos e como é que nós priorizamos, né, esta questão.
De facto, a educação é uma prioridade para Moçambique no sentido de que precisamos de desenvolver, precisamos de quadros melhores capacitados, melhores formados para responder às adversidades que nós temos como país. Então, nós precisamos de investir como deve ser. Investir na educação passa primeiro por investir nos professores. Os professores têm que sentir que são acarinhados e são considerados pelo país e não uma classe minoritária, porque temos outros níveis de formação, outros graus, como a academia, por exemplo, em que os professores, os docentes têm melhores condições. Não posso dizer que são das melhores do mundo ou da região, mas estão um pouco mais privilegiados em relação, por exemplo, aos professores primários, que continuam passando por muitas dificuldades, principalmente quando são transferidos da cidade de Maputo ou de uma outra província para outra, tendo que carregar sua família, seus filhos e ter que recomeçar de novo uma inserção social, se estabelecer. E estas condições que são providenciadas aos professores quando eles se deslocam não são das melhores. O aspecto da formação continua sendo fundamental, é prioritário. Em qualquer ramo da atividade, quando um profissional é capacitado, sente que pode progredir, pode desenvolver melhor as suas competências, as suas capacidades, ele também se sente estimulado, se sente motivado para fornecer melhores serviços. E, infelizmente, temos observado que os nossos professores não têm tido muitas oportunidades de se formar, principalmente no meio rural. Parece que há um esquecimento, vai ao campo, vai trabalhar, está ali a machamba para cultivar, então vai se virar com o que tem. É um desafio muito grande e é preciso repensar numa estratégia e investir devidamente para este setor, como deve ser, porque o investimento até de facto existe. Os setores que são priorizados quando faz-se o plano econômico-social é a saúde e a educação, são áreas fundamentais. Mas na implementação temos sentido estas lacunas todas. O repensar, como disse a minha painelista anterior, companheira aqui do painel, é difícil avançar se não trazemos todos os intervenientes, principalmente o próprio professor, como porta-voz das suas próprias necessidades. Acho que, de certa forma, isto já tem acontecido, mas o que é que está a fazer-se para dar o passo seguinte rumo à execução disto? Sim, horas extras vão ser um problema, e principalmente agora num contexto de crise que estamos a passar, então os setores que sempre são os mais afetados são os setores sociais, educação, saúde sempre vão sofrer cortes drásticos dos seus orçamentos. Portanto, é preciso fazer uma engenharia aqui, encontrar alternativas para que os professores se sintam estimulados e continuem a trabalhar dignamente. A qualidade de ensino está a baixar muito, e isso todo mundo diz, e se formos a ver, quase todo cidadão que tem um pouco mais de condições está a retirar os seus filhos da escola pública para as escolas privadas, né? A busca de melhor qualidade, melhor atendimento, melhor cuidado dos professores para com os alunos. E é preciso também referir aqui que temos alunos que têm situações especiais, têm condições especiais, que precisam de um professor ou de um educador, que acho que também é preciso nós avançarmos na linha de dizer, não só professor, educador, porque o professor educa o aluno para a sociedade, não só dá a instrução formal, mas também transforma o ser, traz este ser à luz de que eu posso ser alguém e o professor não se contenta em dizer este meu aluno já está assim, não vou fazer mais nada. Ele vai para além do que o aluno pode fazer, acredita neste aluno, estimula e motiva. Então, há que considerar que temos também particularidades no setor da educação. O que é que está sendo feito para combater ou reduzir estes problemas que enfrentam alunos com necessidades especiais, por exemplo? Então, há aqui um trabalho a ser feito. Um desafio muito grande pela frente. A questão que levanta, por exemplo, que há um movimento de alunos cujos pais estão a transferi-los das escolas públicas para o privado. E nessas situações, os professores são os mesmos, os professores do sistema privado e do sistema público são os mesmos. Mas há uma alteração de comportamento quando estão na escola pública e quando estão na escola privada. Isso tem a ver necessariamente com as condições que são oferecidas na escola privada. Sem dúvida, um professor numa escola privada tem talvez uma biblioteca que pode consultar, tem um espaço para trabalhar, talvez um espaço privado, muitas vezes as escolas públicas não têm isto, o salário também é melhor.
Tem alunos reduzidos, não são aquelas enchentes todas que nós vemos de 70 alunos. Escolas privadas parece que normalmente tem 25 a 30 alunos, então a atenção que ele dá aos alunos também é diferente, né? Tem maior condição de prestar atenção, mas atenção, porque isto também significa que o professor vai empenhar-se mais em dar atenção a estes alunos da escola privada e menos da escola pública. Num cenário ideal, não devíamos precisar de escolas privadas. Essa devia ser a nossa grande meta, a nossa luta. Todo mundo tem que ir à escola privada. Os países desenvolvidos é assim. Pública, escola pública. Todo tem que ir à escola pública, não privada, desculpa. Tem que ir à escola pública. Porque é na escola pública onde todo mundo tem que se formar, não tem que haver discriminação. Porque aqui já estamos a fazer uma diferenciação social dos que têm e podem e dos que não têm e vão ter que se submeter àquelas condições. Exato. Artemisa Franco, associando nesta ideia de que o Estado não pode deixar que nenhuma criança, pelo menos no nosso país, com 6 anos, não estude. Toda criança tem que estudar. Aliás, o país tem que cumprir a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como é que o Estado conjuga as limitações financeiras que existem, que é preciso fazer escola, fazer hospitais, construir estradas, pagar dívidas, entre outras situações, e ao mesmo tempo consegue acomodar todas estas situações que são aqui colocadas? Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar as painelistas que já cumprimentei, mas os telespectadores. E também gostaria de cumprimentar os professores, parabenizá-los. Esses são os heróis anónimos que infelizmente, mesmo no dia deles, a gente só fala deles, mas não os reconhecemos. Porque, na verdade, não há ninguém... Hoje, alguém me mandou um WhatsApp que trazia assim uma camiseta e dizia assim, se não fosse o professor, tu estarias a assinar assim, a pôr aquele coisa do... Porque, na verdade, eu disse, meu Deus, de facto, todos nós precisamos de um professor. Para nós estarmos onde estamos, não interessa o nível onde a pessoa está, Presidente da República, Rainha, toda a gente precisou de um professor um dia. Então, são estes heróis anónimos que, infelizmente, não são reconhecidos. Mas eu estou a olhar para o professor, não é, a situação do professor não é, infelizmente, não é só em Moçambique. Se nós formos a ver, o professor é aquela categoria que é sempre subalterno. É o professor, é o enfermeiro, é o polícia. São as classes menos bem pagas, mas infelizmente são as classes mais importantes da sociedade. Porque nós não podemos passar sem um professor, não podemos passar sem um médico, não podemos passar coisa. Mas dizer que a situação do professor é muito caótica. É caótica no sentido de que eu penso que até está a piorar aos poucos, porque ele vai perdendo qualidade, vai perdendo inclusive incentivo. O professor é aquele que trabalha em condições muito difíceis. E isso também afeta os alunos. Afeta no sentido de que o aluno não consegue obter melhor conhecimento porque o professor não lhe dá a atenção devida. Estavam agora a falar do professor da escola privada e do professor da escola pública. É o mesmo professor, de facto. Isto não é só nas escolas primárias, é na escola primária, secundária e até na universidade. O mesmo professor que está na Universidade Eduardo Mondlane é o mesmo que está no Esquitem. O mesmo que está na escola primária de Chocoanhin é o mesmo que está numa escola primária privada. Então, mas o desempenho dele é diferente. Por quê? Porque ele, no privado ele tem estímulo, primeiro tem um bom salário, tem um estímulo, tem um horário de trabalho, enquanto que na escola privada, na escola pública, desculpa, é o Deus dará, são os próprios alunos que também, porque nas escolas públicas há uma certa anarquia também por parte dos alunos, convenhamos, é verdade, e o professor também muitas vezes não consegue disciplinar os alunos, então ele simplesmente deixa andar. O aluno chega ali, se quer estudar, estuda, se faz barulho, ele só se irrita quando o aluno perturba Mas, Artemisa, vamos discutir propostas de soluções. Estes problemas todos, como é que podem ser atacados? Propostas de solução. Proposta de solução é aumentar o orçamento do professor, é aumentar, porque isto passa do Orçamento Geral do Estado.
Então, o Orçamento Geral do Estado tem sempre, a fasquia que se dá à educação é sempre mínima. Então, passa por aí. E um país, só se vê o desenvolvimento de um país quando ele tem um bom professor, quando tem um bom nível de educação. Isto de meterem os filhos nas escolas privadas, isso aqui é um palhetamento, porque a maioria os grandes quadros, na verdade, nem saem dessas escolas privadas. Os grandes quadros são aqueles meninos que andam quilómetros a pé, da escola para casa, da casa para a escola. Esses é que são, se nós formos a fazer estatística, quem são os grandes líderes mundiais? São esses meninos que saem a pé, estudam em condições muito difíceis. Porque esses até que estão nas escolas privadas, muitas vezes até nós vemos os nossos filhos, nem querem saber. O pai anda ali atrás dele, não sei o que, não quer saber. Então, eu penso que é preciso, de facto, fazer um repensamento muito grande, fazer-se um debate público, fazer-se um debate, levar-se... O anterior ministro da Educação já tinha começado esse debate. Penso que esse debate devia continuar. Quando ele fez aquela grande reunião alargada em que chamou os ex-professores, os ex-ministros e não sei o quê, e todos eles juntos para fazer um repensamento. Então, este tem que ser um pensamento global e nós sabermos também valorizar o professor, porque o professor, de facto, é uma pessoa que está muito, muito desavantajado. Exato. Ok. Então, vamos passar para o outro tema, nomeadamente os desafios do reassentamento dos comerciantes. Temos estado a acompanhar este, digamos, braço de ferro entre o Conselho Municipal da cidade de Maputo e os vendedores do mercado Huancacana, e isto tudo condiciona de alguma forma a construção da ponte Maputo-Catembe, sendo que a empresa já alertou que se esta greve e este impasse se mantiver, as obras podem atrasar. Se gaú que eu vou assim, olhemos não só para o caso deste reassentamento do mercado do Huancacana, olhemos no geral, os reassentamentos começam a ser um dilema para o país e, enfim, provocam situações de atrasos, de avanços em termos de obras públicas estruturantes. Como é que, do ponto de vista geral, se pode consensualizar posições no sentido de se resolver estas questões dos reassentamentos? Por exemplo, ontem ouvíamos o representante dos comerciantes informais do Huancacana a dizer que foram prometidos uma indemnização de 16 bilhões de meticais. Quer dizer, além de novas bancas que teriam 16 bilhões de meticais. Sendo verdade ou não, é essa a ideia que os comerciantes informais no local têm. Como é que, do ponto de vista geral, do Estado, das instituições, se consegue encontrar uma forma para se ultrapassar este tipo de situações? Bom, o fato é que sempre que nós precisamos de reassentar pessoas, a primeira indicação que temos é que há ali um projeto para aquela área. Portanto, as pessoas não estão a ser pedidas para abandonar, para ficar uma terra ociosa. E isto geralmente acontece quando o Estado, por qualquer motivo, é abordado ou por privados ou por iniciativa própria, quer implantar ali um projeto. No caso do mercado de Huancacana, é onde vão estar, portanto, as extremidades da ponte. As obras estão ali, visíveis, é só passar pela zona da Baixa que conseguimos ver que há ali um investimento avultado que foi feito. É só olhar para ela também para ver que muito já foi feito. Portanto, interromper aquela obra significa deitar dinheiro fora. Significa que há um investimento que correu e chega a uma altura, está a ter dificuldades de avançar. Portanto, eu, como vendedora de Huancacana, consigo ver isso. Consigo perceber que tenho uma posição de força para a outra parte. E a outra parte também, que quero aqui acreditar que seja o Estado, não é? Que se quisermos reduzir mais, podemos trazer a empresa assim, a Maputo Sul, consegue ver que tem que ter uma posição também de afirmar-se, porque senão as duas partes aqui, se não conseguem impor-se, há de haver um extremar de posições. O que é que resta aqui? Diálogo. É preciso dialogar. Aquelas pessoas precisam de perceber a necessidade de cederem aquele espaço.
precisam de perceber, alguém tem que fazer percebê-las, porque que elas têm que sair dali e tem que dar alternativas, tem que dizer, vocês saem daqui e vão para ali. E tem que também dizer... Portanto, acha que nestas situações muitas vezes há um déficit de comunicação? Extremo. Eu sou compelida a mesmo sem estar muito por dentro, a assumir publicamente que está a faltar comunicação de parte a parte. Mesmo até olhando para os grevistas. Quando se fala de uma possível indemnização de 16 bilhões, eu ouvi esses números e disse, uau, olhando para a situação atual, quem lançaria estes números? De onde é que viriam? Portanto, eu vejo aqui uma posição de força que não é extrema. Não é extrema e eu acredito que é uma posição que pode ser superada. Mas as pessoas também querem ser, digamos, respeitadas, querem ser tidas e achadas. É preciso saber que as pessoas ficaram ali muito tempo, tinham ali uma atividade comercial, o Estado cobrava impostos, cobrava as senhas todos os dias de manhã, pagam ali uma senha para estar ali. Então, nós temos que reconhecer que não é de todo em vão, mas por hoje temos ali um projeto à voltada, é preciso sublinhar isto também, e é um projeto estruturante, não tem como parar aquele projeto e não vai parar. Portanto, se estas pessoas, o município, a empresa responsável pela obra, por um lado, e do outro, a associação dos vendedores, não conseguem sentar, é porque há aqui um déficit muito grande que já não devia existir. Portanto, um país que a cada dia tem estado a ter cada vez mais projetos, que está cada vez mais exposto e aberto, inclusive a megaprojetos, onde é possível negociar grandes reassentamentos e com outro tipo de abordagem. Não quero eu acreditar que faça ainda sentido que aquele projeto tenha avançado até a fase em que se encontra e ainda esteja pendente isto. Porque se olharmos à volta, temos ali a população da Malanga. Houve muitos contratempos, porque para a zona por onde foram mandados tinha déficit disto, faltava iluminação, exatamente, faltava ali condições. Mas foi-se falando e saíram. Portanto, não quero eu acreditar que um mercado, que ainda por cima já foi identificado um outro, com as mesmas infraestruturas, que sob as expensas do município, que este mesmo diz e reafirma que não é sua política, portanto, pagar. Não há compensações, não há indemnizações. O que as pessoas vão ver é ser realocadas, tiradas de onde estão e transferidas para um outro mercado onde poderão continuar a exercer a sua atividade. Portanto, eu penso que ainda é possível salvar esta situação. É um braço de ferro, sim, que existe, mas há condições todas para se perceber que não há como aquele mercado continuar ali, que vão ter que sair. Então, é melhor que se aproveite as oportunidades e se fale e se comunique, porque estamos também numa situação em que mais obras, mais empreendimentos estão a surgir. O município e todas as outras instituições que têm estes projetos precisam de perceber que a comunicação, o diálogo é importante. Se calhar é a primeira fase, antes sequer de avançarem para a implementação do projeto. É para as pessoas até não serem surpreendidas. Exatamente, porque quando se chega à fase de implantação, nós somos humanos. Eu consigo perceber que não vais poder passar por mim. E não tens como me contornar. Eu afirmo, quero ter uma posição de força, quero que tu dialogues comigo de acordo com aquilo que são as minhas condições. Então, antes da implantação real, estes projetos têm que poder falar com as comunidades que se encontram no seu trajeto, com as comunidades que se encontram em volta e com as comunidades beneficiárias, porque de outro modo vamos assistir a esses braços de ferro. Exato. Anzira, tem a mesma ideia de que o que basicamente cria este braço de ferro é o déficit de comunicação. Déficit de comunicação e falta de confiança também, que já está ali gerada por ambos os lados, né? Da parte dos vendedores, também da parte do município, que considera que os vendedores estão sendo oportunistas, né? Querem se apoderar dos tais 16 bilhões, que não sabemos de onde é que vem esse número, vem de algum lado, de certeza, né? E os vendedores a dizer, alguém levou este dinheiro. Então, este é um cenário que nós estamos a viver no nosso país, a falta de confiança a todos os níveis. O segundo aspecto é, de novo, o despreparo que nós temos tido quando sabemos que vem um grande investimento para o país e não trabalhamos com as comunidades para que estas saibam como se preparar, né? E dá nisto, né? Chega um momento, é o braço de ferro que estamos a ver hoje a acontecer. Mas, acima de tudo, também, os vendedores estão com receios. Alguns dizem que as bancas que estão sendo atribuídas, que estão no novo mercado, não são similares às bancas que eles tinham
E também estão com receio de que tal novo mercado não seja tão visitado como o outro mercado onde estava ali no mercado da Malanga, né? Então, esta situação também faz com que muitas delas, porque eu falo muitas delas porque eu vejo muitas mulheres ali preocupadas com a receita que vão ter no final do dia quando forem a passar para o novo mercado. E esta é uma preocupação, perceber que, como estava a dizer a companheira de novo, são vidas humanas que estão em jogo. São chefes de família, são líderes de famílias que estão ali a lutar pelo seu pão, a pensar como é que vão sustentar mais à frente os seus filhos, os seus familiares, se passam para uma zona onde quase ninguém vai lá fazer compra dos produtos e ficam ali perdidos, né? E olhando para o próprio mercado sem condições nenhuma. É mais uma vez um caso, eu acho que é um caso de resistência e temos que tomar atenção para evitar que casos similares continuem acontecendo. É parar agora, olhar para o que nós temos ainda de projetos que vêm e começar a fazer todo o preparo devido para quando chegar o momento da transição não termos este tipo de situação. Portanto, a ideia do município de que não indemniza, de que vai transferir, não é totalmente funcional para este tipo de situação. Considerando o argumento que coloca, que, vamos lá supor, na zona onde estão na Malanga, tem um rendimento, suponhamos, de 1000 meticais, são transferidos para Manhissa ou para o Zimpeto, ou seja, para onde for, e o rendimento baixa. Mas como é que isto poderia ser, como é que se poderia encontrar um meio termo aqui de compensação destes comerciantes informais? O município aparece e diz claramente que não indemniza, portanto não há dinheiro físico para pagar as pessoas. As pessoas dizem que não, nós continuamos aqui. Qual é o meio termo deste tipo de situações? E, regra geral, a grande questão dos reassentamentos é esta. As pessoas exigem certas condições que as entidades que o estão a reassentar não podem suportar. Como é que se encontra o meio termo? Trata-se claramente de uma mudança de cenário. Isto tem que fazer-se um preparo, como estávamos a dizer. Vai mudar toda a conjuntura, toda a vida das famílias que ali tiravam o seu sustento. Isto tem que ser informado, tem que ser falado, tem que ser negociado, pensado coletivamente sobre as opções e alternativas. Eu acho que o município tinha condições de dizer, olha, nós temos estas alternativas, quais são as alternativas mais viáveis aqui, que vocês sintam-se ou sentem-se confortáveis para se moverem para lá. É claro que a vida não vai ser a mesma, vão ter que começar tudo do zero. Então, aí entrava o diálogo, mas quando chegam numa situação de dizer, vocês saem daqui e vão para aqui, e não houve esta negociação, não houve esta apresentação de alternativas, é claro que as pessoas vão se retrair, vão dizer que não funciona para nós, nós não somos objetos para ser mudados de um lugar para o outro, nós precisamos de dialogar, precisamos de encontrar consensos aqui no meio, e eu penso que isto foi o que aconteceu aqui neste caso. Exatamente. Artemisa, qual é o meio termo? Como é que se encontra um consenso para todas as partes, e incluindo aqui a empresa Maputo Sul, que tem um papel-chave na implementação deste projeto? Bom, de facto, tudo ficou errado porque o projeto foi avançando. Este projeto já vem há muito tempo. Então, já não se explica que até esta altura há uma obra para, exatamente porque não estão a conseguir consenso. Eu acho que talvez o que aconteceu foi que o município não teve uma boa abordagem em relação à população. Mas, para mim, o fator principal é porque a população moçambicana agora gosta de vender na rua. Porque é ali que tem o maior negócio. Eu felizmente, fui vereadora no município da Matola. E a minha área era exatamente esta de mercados. Se forem a ver, os mercados estão vazios. Estão vazios por quê? Porque as pessoas saem do mercado. Isso também por quê? Porque nós também, os consumidores, nós os moçambicanos, também estamos habituados. Eu estou no carro, só abro a janela e a pessoa vem a correr, vem me dar a mercadoria. Agora, se ela sai dali da rua, da estrada, e vai para o mercado, porque este é o principal problema. Mas esta é uma guerra muito difícil. Lembremos-nos da situação da Macia. Exatamente. Em que o município, houve tumultos, incendiou-se até as instalações sede do município. O município teve que se render, desistir e dizer que, ok, vendam na estrada, nas bermas da Estrada Nacional número 1. Mas o problema é que... A questão é como é que o Estado olha e ataca esta situação. Mas esta é uma lição que os municípios têm que começar a tirar. Por quê? Porque eles veem os mercados a começar.
deixam as pessoas. Hoje é uma pessoa que vai para a rua, começa a vender. Amanhã são 2, depois são 3. Não fazem nada. Exatamente. Eles começam a se acomodar, já fazem daquele lugar o seu estilo de vida. Então, quando já estão acomodados, deixam-nos ficar 2, 3, 1 mês, 6 meses, já querem lhes tirar, fica complicado. Então, eu penso que os municípios agora temos eleições autárquicas no próximo ano. Então, este fator vai pesar muito para este processo eleitoral, porque os municípios também começam a regular exatamente nesses períodos. O que tem que acontecer é que os assentamentos têm que ter uma política. Tem que haver uma política de assentamento, tem que dizer, olha, na zona X não se aceita ninguém, não se pode vender, não se pode fazer nada, não se pode estacionar. E as pessoas cumprirem. Agora, quando se diz que não pode vender e deixam as pessoas ficarem na rua, este é que é o problema. Então, para mim, acho que a Maputo Sul, para mim também a Maputo Sul tem uma má história, com todo o respeito. Tem uma má história porque já os outros que reassentaram também reagiram mal. Pegaram nas pessoas, foram expor no mato, sem condições nenhumas. Há ou não há dinheiro para reassentar as pessoas? Naquele caso não é um reassentamento de habitação, é um reassentamento comercial. Eles dizem que as condições das bancas não são boas, não é verdade. Não é verdade, porque ali nem tem bancas, estão a vender no chão. Onde eles vão, o mercado, eu conheço o mercado, já está construído, infraestruturado. O que eles não querem é sair da estrada. Agora, o problema aqui é que o Estado tem que se impor como Estado. Imagina que um projeto daqueles de milhões de dólares vai ficar parado porque há um grupo populacional que não quer. O Estado tem que encontrar uma solução dialogando, eu concordo, mas também usando os seus impérios como Estado. Exatamente, em última instância, o Estado, se é uma obra que beneficia a comunidade, não vai para, e eles o Estado pode acionar os impérios. Tem que usar os impérios. Por exemplo, está a ver ali na Baixa da cidade, a partir da Guerra Popular para baixo, aquilo é um pandemônio. Tu até tens medo de andar a pé porque és assaltado, roubam-te, não sei o quê. Mas o município está impávido de sereno. De acordar um dia e dizer que quer lhes tirar. Como é que vai fazer? Então, penso que os presidentes dos municípios, aqueles que foram reeleitos ou que quiserem ser eleitos, têm que ter nos seus manifestos esse assunto dos reassentamentos nos mercados, porque é um assunto muito, muito, muito sério. É muito sério porque toca com a vida das famílias, toca com a dignidade das famílias. Eu acho que também há uma certa batota, com todo o respeito, há uma certa batota nas políticas de reassentamento, porque o que eu sei é que muitas vezes os interessados, os doadores ou as grandes empresas põem dinheiro para reassentar. Eles põem dinheiro nas empresas, no Estado, que devem fazer o reassentamento. É o que aconteceu, por exemplo, em Tete. Eles puseram dinheiro. Onde é que foi o dinheiro? Esse é que é o problema, também é um problema de corrupção muito grosseiro. Não me vou dizer que o Estado, como Estado, vai pegar naquelas pessoas que foi lhes pôr lá, não sei o que, lá naquela zona onde onde a Maputo Sul foi lhes pôr, naquelas condições, como absolutamente indignas, absolutamente indignas, no seu sentido verdadeiro. Numa zona que não há casa, é mato, para já chegaram, desmataram aquilo, depois tiveram que fazer, não tinha casa de banho, não tem autocarro, não tem, absolutamente não tem escola. Eu, sinceramente, fiquei muito, eu disse, mas onde é que está a liderança de Moçambique? A ver aqueles meninos, uma professora lá tomou a iniciativa de abrir uma escola debaixo da árvore. Então, isto é tudo um Estado que faz isso, honestamente. Então, eu penso que para mim está a Maputo Sul há qualquer coisa que não está certo. Não está claro. Não está certo. Eu vejo a fazer aí. Eu queria só comentar aqui dois aspectos. Primeiro é que a política de reassentamento existe. Eu penso que a discussão aqui, quando eu falo de diálogo, é preciso de explicar às pessoas porque é que elas devem sair e o que é que vai acontecer antes de se avançar para a implantação. Porque esta mesma política de reassentamento, lembro que foi largamente discutida, inclusive com a sociedade civil. Acho que a Zira fez parte deste processo. Então, não é aqui se sim ou se não. Portanto,
o diálogo é no sentido de fazer as pessoas perceber que, muito bem, porque há razões históricas, porque é que as pessoas estão ali e chamam aquilo de mercado. Tivemos a guerra, as pessoas saíram da cidade, do campo, vieram para a cidade, implantaram-se, o Estado deixou, mas, como disse, hoje há projetos que estão a ser negociados, outros já estão na fase de implantação. Estas pessoas precisam saber que ocuparam um espaço que não lhes pertence, enquanto estiveram ali, exerceram atividades econômicas, obviamente tiveram que pagar, podemos chamar de impostos, porque não podiam ficar ali, aqueles espaços precisavam de sanitários, precisavam de alguma higiene e isto tinha que ser comparticipado. É neste sentido, mas o que pagavam não lhes permite, de forma alguma, assumirem-se titulares ou donos daqueles espaços. E que tinham o seu sustento ali, de novo, é um falso problema, porque o mercado, e posso dar outros, tivemos ali no Fajardo uma situação similar, em que as pessoas fincaram pé, porque não queriam ir para o mercado do desempenho e alegavam exatamente o que a Nzira trouxe aqui, que os seus rendimentos vão ficar afetados. O mercado do desempenho tem mesmo as condições, está a ser visitado por muitos de nós que íamos ali para o Fajardo. Com outras condições, temos policiamento, que se calhar não tínhamos aqui no Fajardo. Para entrar para o Fajardo, adentrávamos por uma zona urbana e era tudo uma complicação. Portanto, são falsos problemas, mas que, decorrente das razões históricas, decorrente deste passado todo, não vamos pôr ali uma polícia anti-motim, não vamos pôr ali as pessoas a serem escorraçadas. Conversa-se com elas, faça-se o diálogo, até a fase em que fica claro que este projeto vai avançar. A anuência dos vendedores ali tem que ser apenas no sentido de, ok, a partir do dia tal eu mudo-me para aquelas condições que o Estado deve garantir. Mas é preciso saber que também tem um sentido de oportunismo, porque as pessoas, são os próprios vendedores que estão a dizer que querem ser indemnizados. Indemnizados de quê? Para já, aquelas são bancas bastante precárias. Nem são bancas, é uma toalha, muitas estão estacas, no chão, estendem coisas no chão e estão a dizer que querem ser... Este é um sentido de oportunismo, porque agora é assim, quando tem que me dar dinheiro, a linguagem é essa. Mas aqui... A questão dos falsos problemas, a Nzira que levantou esta questão e pode parecer falso problema, mas eu acompanhei esta manhã, que havia uma reunião esta manhã e o diretor não compareceu por quê? Se o Estado tem essa prerrogativa, essa força toda de intervir, eu não discordo que não haja aqui oportunismos e tudo isso, mas alguma coisa não está certo, porque senão o Estado já teria intervido há muito tempo. Já teria ali chegado com a força e não seria a primeira vez a ir lá e retirar os vendedores daquele espaço para um outro espaço. Alguma coisa não está bem. É preciso aceitar. São as tais medidas impopulares. Não, mas onde é que está? Por que não foi os diretores? Por que não compareceu na reunião esta manhã? Se está-se a abrir espaço para o diálogo, para esclarecer, estavam lá todos os vendedores. Mas é exatamente por que não foi? Dizer que alguma coisa não está certa com a própria Maputo. Então, alguma coisa os vendedores também têm em seu poder de informação que não está aqui sendo passada para nós. Portanto, a ideia do déficit de diálogo continua a prevalecer. Alguma coisa ali apoio. Não há comunicação, ou falta de comunicação, ou há uma... E por que se deixou... omissão de informação. Já vai há tanto tempo. Por que só agora que está já de emergência querem tirar as pessoas? Exatamente. Este é que é o problema. O que é que aconteceu? Isto teria sido resolvido há muito mais tempo. Não faz sentido até hoje. Estamos nessa situação. Eles têm alguma informação. Esses 16 bilhões que estão a falar, algum lado ouviu. Tem direito de ter alguma... Vou montar a minha banquinha. Uma indenização de 16 milhões. É muita coisa. Alguma coisa se faz para nós esquecer. Mas eu estou nos poderes do Estado. E os poderes do Estado também têm que ser no sentido de beneficiar as próprias populações. Olhem para aquelas pessoas. Honestamente, o Estado perde o quê? Se lhes der alguns incentivos, isso que é muito. Eu acho que é uma questão de... E eu acho que até há dinheiro para isso. Para um projeto milionário daqueles que ele discutir com uma cacana, eu não estou a perceber nada. Então, eu penso que o Estado também tem que usar os seus impérios, sim senhora, mas tem que se lembrar que é o próprio Estado que está fora de controle, porque o próprio Estado não está a conseguir garantir que o reassentamento... Ela estava a dizer que há política de reassentamento, sim senhora, mas o problema é a sua implementação. Assim como todas as leis neste país são muito maravilhosas, mas não são bem implementadas, não são efetivas. A política de reassentamento não está bem efetiva. E é verdade que a guerra, tudo isso afetou, mas agora já estamos em momento de parar, dizer que, olha, o que é que vamos fazer a partir de agora? E esta é uma lição, porque isto que está a acontecer vai acontecer um pouco por todo o país. Exatamente. Exato. Vamos então passar para outro tema. Nzira, ao que parece, encontrou-se uma parte da solução ao problema de transporte na cidade de Maputo, Matola,
e também Boane. Foi anunciado este projeto Metrobus, automotoras conjugadas com autocarros. Numa primeira fase serão 30 automotoras e depois 100 autocarros num lote de 300. A ideia é criar um sistema interligado que começa a funcionar a partir do próximo ano. Vimos o Ministro de Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, a fazer o acompanhamento deste projeto. Qual é a sua opinião? Acha que se está já agora no caminho certo para minimizar o sofrimento das pessoas em relação ao transporte público de passageiros em Maputo? Bom, já estava na hora de se tomar alguma medida para ultrapassarmos esta situação dos my-loves, falta de transporte, de cidadãos a viverem, a passarem idas e vindas para o local de trabalho, para as suas casas transportadas de formas indignas, né? Ainda há dias vi uma reportagem onde a polícia estava a controlar como é que está a condição dos carros e os cidadãos revoltados a dizer nós estamos atrasados para ir ganhar o pão. Então, já era hora de se dizer alguma coisa, de se fazer alguma coisa, e espero que esta seja a solução que tenha se encontrado. Agora, como é que vai funcionar, como vai acontecer, a gente não sabe. Agora, a gente precisa ver que de facto vai acontecer alguma coisa. Um facto particularmente interessante que eu vi é que os carros vai ser uma central, depois os carros vão direto às comunidades, né, aos bairros, o que facilita bastante, porque muitas pessoas têm passado por dificuldades em fazer ligações. Sabemos que para chegar a casa, há pessoas que têm que apanhar 3 carros e pagar o triplo do valor do transporte para chegar ao destino, para chegar à sua casa ou chegar ao seu local de trabalho, que é um valor que muitos não têm e acaba que pesa muito no bolso das famílias, pesa no bolso dos chefes de família, de quem provê, porque para si, para os seus filhos que vão à escola também, é um desafio muito grande. Eu não sei se, não vou estar aqui a lançar fogos de artifício enquanto não vir a coisa a ser implementada e dizemos finalmente encontramos uma solução, mas alguma coisa tem que se fazer para tirar todos os dias. Eu vou a Matola e passo por N carros carregados de pessoas a irem ao posto de trabalho. Aquilo não funciona. E principalmente agora que vamos entrar na época chuvosa, é triste ver pessoa, um pai de família, uma mãe, a chegar no local de trabalho, todas ela ensopada de água da chuva e por risco de contrair gripes e doenças por causa daquela condição. Eu acho que não dá dignidade ao povo moçambicano, não dá dignidade nem um pouco à cidade de Maputo, este cenário. Artemisa, está-se no caminho certo? Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas, com toda a honestidade, eu tenho muitas dúvidas porque primeiro eu acho que vai criar alguns constrangimentos em termos de engarrafamentos, porque está a ver, se houvessem várias centrais, eu aqui na Baixa estou a ver aqui nos caminhos de ferro, não estou a ver outro sítio. Mas o projeto garante que vai reduzir entre 10% a 20% do tráfego. Mas por que não se aumenta o número dos próprios autocarros? Eu acho que era a primeira medida, porque está-se a querer imitar o que se faz nos outros países. Os outros países são várias estações que há, todas as cidades têm uma terminal de aqueles metros, né? Então tu vens de autocarro, chegas, desces, entras para o metrô. Acho que é mais ou menos essa a ideia, mas não é o caso de Maputo. Eu penso que as condições ainda não estão criadas. Para mim era preciso começar mesmo por pôr transportes, aumentar a frota de transportes públicos, porque isto ia ajudar muito mais a drenar o tráfego. Eu, sinceramente, eu estou muito cética em relação a isso, como diz a minha colega, não vamos lançar fogos de artifício, mas penso que ainda não encontramos a solução dos transportes. Eu penso que daqui a mais uns meses havemos de voltar aqui a dizer que, olha, afinal, de facto, era verdade que não se encontrou uma solução. A solução, para mim, acho que era de se aumentar a frota dos próprios transportes e haver uma administração, porque o problema dos transportes até não é falta, o problema é a manutenção. A Matola, eu estava a ouvir outro dia o chefe dos transportes da Matola a dizer que estão não sei quantos autocarros parados porque não tem sobressalentes. Então, eu penso que é preciso olhar para essa parte de quando se compra uma frota de autocarros, garantir-se que a empresa que vende, ou a fábrica que vende os autocarros também garante a sua manutenção. E o Estado também ter uma verba
que vai importar 100 autocarros, mas tem uma verba para mais ou menos, sei lá, de um certo valor para poder importar os sobressalentes, que esse é o problema. Autocarros estão parados por falta de pneus. Então, penso que isso não, enquanto eles não criarem uma gestão, o Estado não se organizar no sentido de criar uma boa gestão, e depois também o transporte público, fazerem gestões comparticipadas, porem o privado e o público. Porque é assim que se funciona nos outros países. O transporte tem uma parte de público e tem uma parte de privado. Então, vai-se ver o que é que se privatiza dentro de uma frota de transportes. Então, aquela parte que se pode privatizar, privatiza-se e o Estado fica com outra parte. Porque, eu, sinceramente, eu não estou a ver como é que isso vai funcionar. Vai funcionar, mas vai ser muito difícil. Eu acho que vai criar muitos engarrafamentos, muitos constrangimentos, porque se não temos muitas terminais. Exato. Segou, partilha do mesmo ceticismo Artemisa Franco? Não, eu penso que tudo aquilo que tivermos é lucro, porque a situação dos My Love é completamente indigna e eu penso que o próprio governo central não está de forma alguma descansado enquanto não resolve aquele problema. Eu imagino um presidente da República a ir a qualquer evento e passar pelos seus concidadãos, pelos seus filhos, pelo seu patrão, não é? Penduradas, pelas suas mães, penduradas em dias de chuva, ventania, como tem sido os últimos dias. Portanto, não acredito que exista algum dirigente que se sinta minimamente representado, confortável a viver aquela situação. E quando o presidente visitou o Ministério dos Transportes, passou pelos TPM, o repto esteve lá. E eu lembro que já nessa altura corri o risco de ser lixada, porque eu disse, sabe, a solução dos transportes é ousadia, nós temos que ousar. Aqui tem que ser uma solução combinada. Transportes públicos e soluções privadas. Vem aqui uma solução privada, porque os TPM nós queremos que sejam a 10 meticais. Não há transporte nenhum, não há empresa nenhuma que vai fornecer 100 autocarros que vão ser pagos 10 meticais para andar nesta cidade com os buracos que nós temos, nem que digam que só tem um motorista e o cobrador, se calhar mais um de reserva. Há salários, há consumíveis, não funciona. 10 meticais não resolve o problema. Portanto, nós temos que ter a opção de escolher. Eu quero sair de casa às 7 horas e sei que entro às 7h30, vou pagar mais para a alternativa do privado. Eu quero estar o meu local de trabalho às 7h30, então vou ter que, se calhar, levantar mais cedo. Porque também vai levar a outras soluções que acompanham. Então, os transportes, se nós falamos de engarrafamento, por que é engarrafamento? Porque estamos todos a procurar carro. O carro em Moçambique, todo mundo diz que não é luxo. É que não tens alternativa. Se eu quero sair de casa minimamente preparada para estar no meu local de trabalho, é aquela luta, My Love com chuva. Então, já estou moralmente afetada. Os turistas estrangeiros ou optam pelo Chopela, ou pelo táxi, que acaba sendo caro. Então, estamos todos na rua. Então, estas soluções privadas, as soluções como estas, vindas de um privado, eu quero acreditar que vão reduzir. As pessoas que saem da Manhissa vão ter o autocarro, portanto, e vão poder chegar aos automotores e vão chegar à cidade. E da cidade vão poder ser evacuados. Acho que isso resolve alguma coisa. Como digo e repito, tudo aquilo que vai tirar os My Love das nossas estradas, vai tirar o My Love do dia a dia dos moçambicanos, tem que ser celebrado. Sim. Exato. Zira, a ideia que foi colocada pela Artemisa de que a solução, no ponto de vista dela, passa por reforçar a frota dos autocarros de transportes públicos. Partilha desta ideia. E a ideia que levanta-se que é preciso, enfim, tentar partilhar soluções e olhar para aquilo que pode ser o papel do Estado no sistema de transportes, também o papel privado. Eu concordo que o Estado tem que ser o parceiro ou o implementador-chave neste processo, é a solução-chave. Transporte é algo que não pode ser muito custoso, muito difícil as pessoas adquirirem, né? Então, nós sabemos que o nosso país, pela condição do nosso país, é maioritariamente constituída por pessoas de classe
trabalhadora de baixa renda, se formos a ver, não tem tantas condições assim de pagar um táxi, um chopela, todas as vezes vai ao local de trabalho. Sim, é preciso reforçar a frota e talvez reduzir esses carros pequenos que estão a circular, que também não ajudam muito, criam mais engarrafamento e acidentes na estrada. E colocar carros maiores e todo mundo pode entrar e seguir. Então, concordo sim que tem que ser reforçado o transporte público no sentido de ter mais autocarros para todo mundo e rever também as rotas que estamos aqui. E a questão de manutenção das estradas também não fica fora desse processo, não. É um processo combinado, sem dúvida. Tem que tapar-se os buracos, tem que se ver como é que abre-se a estrada. Está ali agora a N4 a passar por obras, porque ampliaram. Eu não sei se aquilo vai resolver de facto ou vai criar mais acidentes, porque parece que nos últimos tempos o moçambicano não está conduzindo como deve ser, né? É mais acidente, é todo mundo cortando prioridade aos outros e são mortes que estão a acontecer nas estradas. Portanto, não é só um processo de pôr carros, é preciso ver o que retiramos também da estrada, como é que as estradas são feitas, como é que é feita a manutenção das estradas e o setor privado também ver como é que se aproxima, encontra também meios de fornecer os seus serviços. Aqui tem que haver um diálogo. Exato. Mas o Estado, esta coisa do custo do bilhete, o Estado tem que subsidiar. A tarifa social. Mas o subsídio não é, porque agora está-se a subsidiar o chapeiro. Tem que subsidiar para que o transporte público é responsabilidade do Estado, em qualquer país do mundo. O transporte público é responsabilidade do Estado. Toda a gente tem que ser capaz de sair de um sítio e ir para o outro. Então, o Estado tem que se responsabilizar, tem que sentar e dizer, olha, política de transporte, o que é que a gente faz? Não é aumentar o preço, não é fazer não sei o quê, é ter um transporte condigno, é ter uma política de transporte que permita que o povo, eu sublinho o povo, eu sou uma grande defensora contra My Loves. My Love para mim é a coisa mais indigna que existe. Então, o povo precisa de ser transportado com dignidade, mas também precisa de respirar. Porque aumentar os preços, eles vão buscar aonde? Porque, sinceramente, nós estamos a dizer que transporte bom, mas que aumenta preço. Aumenta preço para o povo ir buscar aonde está o dinheiro. O Estado é que tem que se posicionar. Eu acho que o ministro dos Transportes, para mim, devia ter vindo já com uma coisa muito mais concisa, mais concreta, dizer, olha, nós analisamos, vai ser, e assim, a política que nós estamos a traçar, vamos baixar o custo, o Estado vai entrar com tantos %, é isto que tem que ser. Não é dizer, agora, é por isso que eu estou a dizer que eu estou cética. Eu estou cética porque eu não estou a ver o Estado a entrar, sinceramente, eu não estou a ver o Estado a entrar como Estado. Transporte público é responsabilidade do Estado. O Estado tem que assumir certas responsabilidades. É escola, é saúde, é transporte. Essas coisas o Estado tem que assumir. O privado vem para subsidiar. Mas o Estado é que tem que dizer que, olha, eu garanto que o meu povo todos os dias vai sair do Chamanculo para o museu, pagar uma tarifa. Eu, no meu tempo, até tínhamos um cartão escolar, em que nós pagávamos, o estudante tinha um desconto. Então, onde é que estão essas coisas todas? O Estado tem que reeditar essas coisas todas, porque são essas coisas, sim, não te rias, é verdade isso. Sim, tem que subsidiar. Essas coisas têm que ser reeditadas, porque para mim o transporte não passa por aumentar o preço, passa sim por garantir que o Estado assuma o seu papel de Estado, que o Estado assuma que o transportar as pessoas, para as pessoas serem transportadas com dignidade, é porque o Estado também tem que dar dignidade a esse seu povo. Para mim é isso. Senão, há aqui o desafio da definição das tarifas. Sim, se calhar antes eu vou deixar aqui para reflexão o caso da Beira. Tivemos o município a exigir, portanto, a gestão da empresa municipal de transportes. Mas assim que recebeu, viu que aquilo não funcionava. Está a devolver. Por que será? Por que este município está aqui? Portanto, eu insisto que aqui as soluções vão ser combinadas. Porque nós temos que olhar para o Moçambique real que nós temos. E se nós dissemos, ok, queremos que o Estado disponibilize transporte, nós vamos continuar a ter situações indignas. Existiam muitas chapas aqui, muitas carinhas. Onde é que estão? Será que todas aquelas carinhas estão acidentadas, saíram? Não. O que está a acontecer é que os proprietários desviaram
preferem fazer transporte escolar, Sim. preferem alugar. Alugar. Se eu tenho uma família, quero ir a Manjacás, lá à terra da minha mãe, falamos com um proprietário, sai mais em conta, ele ganha mais do que pôr na estrada. Alternativamente, estes mesmos privados preferem fazer aquilo que chamam de encurtamento de rotas. Para sair de Maputo para Matola, acabam pagando 3 viagens. Por quê? Porque não saem em conta. Então, eu penso que vale a pena refletir sobre isto. E de novo, não vejo outra alternativa que não sejam soluções combinadas. Na África do Sul, nós temos o Gun Train. Paga as 150 rands quem pode, quem quer, quem acha que não quer se meter na estrada. Apanha táxi, mas também tens as soluções que o Estado disponibiliza. Portanto, esta economia, a gestão dos transportes, primeiro vai ter que deixar a economia fluir, por um lado, e por outro, vamos ter aquilo que é a responsabilização do Estado. Achar que vamos resolver o problema dos transportes com 100% alternativas estatais ou soluções estatais, não creio. Não acredito muito que vai ser viável, porque vamos ter os TPMs com 100 autocarros, mas sem poder fazer manutenção, sem poder comprar pneus, sem poder pagar trabalhadores e a enfrentar greves cíclicas. Porque é este subsídio. O Estado não vai poder subsidiar, vamos lá, 100 meticais. Não é? Então, estas soluções combinadas, eu penso que serão em breve trecho, serão a solução. Também 1 minuto. Temos mesmo que encerrar o programa. O que nós estamos a dizer, de facto, é que o Estado assuma o seu papel principal, né? Como responsável principal deste assunto. Sim. Virmos a plataforma, ok, agora o setor privado entrar de igual forma, não creio que seja essa a solução. É isso que eu queria E o problema talvez esteja porque nós temos no Estado privado, então aqui há a confusão do Estado privado e do privado-Estado, que é uma outra discussão. Há interesse, há vontade política em resolver o problema, então vamos resolver o problema. Porque já estamos estes anos todos a deixar o privado a resolver o problema e até agora estamos nessa condição. Mas é isso que eu queria reiterar, que nós não estamos a dizer, estamos a falar a mesma coisa, mas estamos a dizer em linguagem diferente. Nós não estamos a dizer que vamos deixar o Estado apenas, porque o Estado já provou que não tem capacidade de fazer apenas. O que estamos a dizer é que o Estado tem que entrar como Estado. E o Estado, quando entra como Estado, entra com todo o seu império. Então, tem que entrar como Estado no sentido de dizer que, olha, eu vou comprar tantos autocarros. O privado vai subsidiar. E até porque ele pode comprar os autocarros e dar uma gestão privada. Essa é uma solução, mas os autocarros são do Estado. Então, é a solução combinada. Sim, mas nós não, pareceu que nós as duas estávamos a dizer que o Estado tem que entrar. O Estado já provou que não tem capacidade de entrar sozinho. Muito bem, o nosso programa fica mesmo por aqui. Agradecer a vossa presença, Artemisa Franco, Nzira de Deus, Esta Segaúque. Muito obrigado por terem aceito o convite da STV para participarem neste programa. A ser caro telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.